A paz do Senhor, abençoados, nós leremos o capítulo 8 de Josué. Neste capítulo, depois de ter tirado a maldição do meio de Israel a respeito do pecado de Acã, que desobedecera lá na conquista de Jericó, e aí fez com que o povo de Israel perdesse a batalha para o povo de Ai, Deus dá uma estratégia para que eles vençam o povo da cidade de Ai. Deus diz para que eles façam uma emboscada. Os homens de guerra iriam e ficariam escondidos atrás da cidade. Josué, os anciãos e o povo iriam na parte da frente. E então o rei de Ai, quando viu Josué, o povo todo, colocou novamente toda a cidade para correr, achando que iria expulsá-los como fez na primeira vez. E quando todos saíram da cidade, conforme o que estava combinado, os soldados entraram na cidade, colocaram fogo em tudo. Ao ver a fumaça, Josué dá o sinal e aí todo o povo que estava correndo se volta e investe contra o povo da cidade de Ai. E também os soldados, depois que colocaram fogo, vêm. Então, a cidade de Ai estava no meio e foi atacada por aqueles que correram e pelos soldados que estavam na emboscada. E não sobrou ninguém. Josué, então, edifica um altar, como Moisés lhe havia ensinado, para adorar a Deus, um altar de pedra. Ele faz uma cópia do livro da lei e lê toda a lei para o povo, tanto as bênçãos quanto a maldição. Vamos então ao versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: Não temais e não te espanteis. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós tomareis os despojos e o seu gado. Põe emboscada à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, ponde vós de emboscadas contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estais todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles? Deixa-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou a eles, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. E havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade.
Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e, estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma, outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou um montão perpétuo, em ruínas, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje.